Eu tenho uma pergunta para você. Você é cristão ou é crente? Eu sei que essa pergunta parece um pouco estranha, você pensar, qual a diferença assim? Não é a mesma coisa? Não, tem uma diferençazinha. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 ao versículo 6. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Em Romanos, capítulo 3, versos 23 ao 28. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação da fé, no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Eu ser um crente e eu ser um cristão. Olha, não estou excluindo as pessoas que dizem ser crentes, porque na verdade, quando tem pessoas que realmente elas são cristãs e se consideram crentes, o nome cristão significa miniatura de Cristo, ou seja, sermos imitadores de Cristo. Só que a diferença está no fato que é a aparência. Quando falamos das pessoas assim que são crentes, são pessoas que têm o seu comportamento, têm a sua forma de vestir, a sua forma de falar. A diferença que eu quero colocar não é o nome, mas é o símbolo, mas é o que nós temos. Porque o que é importante para a nossa vida é a centralidade da cruz. O que eu estou falando isso? Porque a cruz, porque a Bíblia toda, o livro, a Bíblia, ela aponta para um caminho, ela aponta para a cruz. E às vezes nós não percebemos isso. Nós às vezes falamos de tantos assuntos, tantas coisas no mundo hoje que nós às vezes não temos tempo. E a centralidade da cruz é muito importante para nós. O Cristo, quando ele está no centro da nossa vida, é uma coisa muito importante. Desde o começo, lá daquele tempo, lá dos profetas, todo mundo já tinha falado que ia vir um Salvador. E às vezes, com o passar do tempo, as pessoas desistiam porque não tinham essa fé, não acreditavam que viria realmente um Salvador. Sua maneira de comportamento, tinha as leis que regiam o povo. Então o povo tinha certos costumes, certas coisas que eram viáveis a ele. Então o povo de Deus, ele tinha essas premissas, sabia o que era pecado e o que não era pecado, o que era certo e o que era cabível fazer. Então nesses momentos, depois Jesus ele vem, ele restaura nossos corações, porque nós estávamos mortos em pecados e ofensas. Por isso que às vezes as pessoas dizem, você está usando isso? Às vezes as pessoas vejam, você está usando isso não é de Deus. Às vezes isso confunde a nossa imagem. Nós nos tornamos às vezes fariseus da fé. Por que eu digo isso? Pode ser que as pessoas tentem fazer dessa forma, tentar ser santos, mas não vão conseguir. Desde o começo já foi falado pelos profetas que Jesus ia vir na nossa vida. Jesus ia vir, um Salvador que ia nos libertar da morte, do pecado, das ofensas. Porque antigamente, no período do Antigo Testamento, você só conseguia perdão se fizesse um sacrifício e seguisse um costume de leis. Mas Jesus, ele coloca uma nova aliança do povo com ele, através pelo seu sangue e pela renúncia dele na cruz. E é muito importante saber disso, o fator, aonde está essa cruz? Não é a cruz que fica no seu celular, não é aquela cruz que você fica como tatuagem, não é o símbolo da cruz que você canta, que você declama.
mas é o símbolo da cruz que está no seu coração, porque essa cruz representa a renúncia. É difícil, às vezes, nós como cristãos tentar ter essa atitude, porque por mais que tentamos dia a cada dia, às vezes nós pecamos. Eu faço uma pergunta para vocês: você consegue ficar uma semana sem falar uma mentirinha? Você consegue passar 2 dias sem fazer nenhum errinho, manter a sua santidade? Às vezes as pessoas pensam isso completamente errado, mas eu pergunto para você: você tentou algum momento fazer alguma coisa certa sem cometer nenhum erro, e você percebeu o quanto é difícil para você? Você pode aguentar 3 dias, mas você não vai fazer isso mais do que um tempo todo. Porque a santidade, por mais as leis, elas mostram quantos nós somos mostram quanto mais nós temos pecado. Em Romanos, ele vai dizer assim, Romanos 3, vai dizer assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu só quero saber qual a diferença, se você é uma pessoa que leva só o aspecto religioso, só o aspecto, a forma de costume, ou se realmente Jesus nesse seu coração. Se você tem alguma imagem na sua vida que você perceba que é o mais importante aquilo do que a cruz, é mais importante a lei do que a graça. A graça de Deus é muito infinita, é uma graça de favor imerecido. Às vezes nós condenamos o nosso próximo, nós condenamos exatamente isso. Nós condenamos as pessoas que estão ao nosso redor, porque pensamos que nós somos melhores do que essas pessoas. Nós nos achamos maiores do que as pessoas que estão ao nosso redor. Nós pensamos que nós somos melhores que outras pessoas, porque às vezes nós não erramos da mesma forma dela. E outra coisa muito pior, que às vezes nós condenamos os pecados dessa pessoa, enquanto os nossos pecados estão encobertos. Por isso que eu perguntei para você: você é um cristão ou um crente? Se só se considera crente, mas se você considera-se um cristão e você tem a mentalidade de crente, muito bem. Por quê? Porque você pode ser um cristão e ser um crente, como na forma que as pessoas falam vulgarmente. Porque crente, no caso, é aquele que crê, e cristão é uma imagem um pouco mais aprofundada, que é aquele que crê em Cristo, que é a imagem de Cristo, a forma como Cristo atua, ter o coração de Cristo. É considerar no seu coração que teve um homem, que ele era Deus, e ele desceu-se ao mundo em carne para nos libertar, sacrificando a sua carne e dando o seu sangue por nós na cruz. Então essa é a diferença. E eu pergunto a vocês: você é um cristão ou um crente? Claro, eu não vou dizer meu modo de vista. Eu sou um cristão que me considero um crente. Mas eu pergunto para você: você é um cristão e crente, ou você é apenas um crente? Se você pensa que só a sua vida, aquilo que você faz pode salvar a sua vida, repense seu cristianismo. Olhe e comece a ver que por mais que você tente ter as suas imperfeições, tente ser santo, às vezes você tem um momento que você vacila, porque a nossa carne é fraca e nós, por mais que tentamos, mas nós nunca vamos conseguir ter a santidade igual a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Povo, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei. E se você ainda não é inscrito, é só se inscrever. E compartilhe para dar aquela força, tá? Valeu, graça e paz.